E aí, pessoal, entramos então aqui no segundo momento do nosso curso, o momento de falarmos sobre o catálogo de cosmovisões, tá bom? E depois da gente ter visto conceituação, agora a gente vai identificar e compreender ao longo da história várias cosmovisões que sustentam o pensamento da humanidade na história, apresentam seus pressupostos. Então a gente vai ver isso de forma dinâmica durante o transcurso histórico do tempo, tá? A gente não vai se ater muito, mas a gente pode começar a estudar cosmovisão pensando na cosmovisão grega, né, no tempo ali dos 5, 6 séculos antes de Cristo, e obviamente a gente não vai trazer aqui todos os aspectos componentes de uma cosmovisão grega, mas a gente vai reconhecendo aqueles aspectos na medida em que estudamos as cosmovisões mais identificáveis, na ênfase que nós queremos dar, que é a partir do século XVIII, com um marco histórico importante, que é o Iluminismo, tá bom? Então, a gente vai ter aquela base inicial lá no comecinho, na cosmovisão grega, uma ênfase muito forte na razão, uma busca pelos sumus bonus, ou seja, o grande bem, que no fundo é a felicidade. Então, a busca da ética, a busca por intermédio do conhecimento, de você compreender a realidade. Então, isso traz no bojo da cosmovisão grega uma ideia de se buscar o bem, de se buscar a felicidade, de se compreender e de compreender a realidade. Lá você vai ter várias discussões sobre se é a razão, se o mundo é real, se existe o mundo ideal. Lembra lá da caverna de Platão, né? Como é que você lida com a realidade, com o pensamento? Todos esses aspectos você já tem essas discussões lá no tempo grego. E aí você tem a virada da era chamada da era cristã, com o nascimento de Cristo. Você tem o domínio do Império Romano, e quando você tem nesses primeiros 3 ou 4 séculos do Império Romano, você tem também uma cosmovisão estabelecida que é muito próxima daquela grega, em que você tem ainda a ideia de mitos, você tem ainda a ideia de um predomínio do poder, da razão, mas você tem ali com a chegada propriamente dita do cristianismo, que vai se estabelecer no quarto século como a religião ou como a forma de pensamento dominante. Você tem nesses primeiros 4 séculos da era cristã ainda um pouco do predomínio de um pensamento chamado na história de greco-romano, com todos os aspectos que aquela perspectiva grega de cosmovisão implicava. E aí você tem, ao longo da história, desde o quarto século, quando no ano de 381, você lembra lá de Constantino, ele estabelece o cristianismo como uma religião oficial, e obviamente já um cristianismo romano, com todo o peso institucional que a igreja passa a exercer desde o tempo dos apóstolos, já com os primeiros papas, enfim. Mas a questão para o estudo de cosmovisão é que, desde o estabelecimento do cristianismo como uma religião oficial e uma forma de pensar oficial, você tem uma consequência disso nos próximos 10 ou 11 séculos, praticamente de uma mesma forma. Claro que no século XIII, por intermédio de Tomás de Aquino, você tem uma força da filosofia e do conhecimento e da razão um pouco mais evidentes a partir da contribuição desse grande filósofo teólogo, né?
Mas você tem aí 10, 11 séculos de predomínio de uma única perspectiva de pensamento, controlada por uma única forma de pensar estabelecida pela religião oficial estabelecida, que é o cristianismo romano. E aí vem a Reforma Protestante. Com a Reforma Protestante, você tem um questionamento do status quo, tanto religioso, mas aqui no nosso caso, principalmente pelo aspecto do pensamento, da ideia de liberdade, liberdade de pensar, liberdade de produzir ciência. E aí você tem as revoluções, né, que vêm justamente a partir do século XVI, e talvez a gente pudesse pensar a própria Reforma Protestante como não apenas uma reforma, mas uma revolução do pensamento que é estabelecido ao longo ou por toda a população, por toda a sociedade. E aí você chega já no século 17, 18, que é o que a gente vai ver agora. Esse século 17, 18 é tomado por uma cosmovisão específica, ou, apesar de rápida, ela é uma cosmovisão bastante efêmera, conforme o nosso autor aqui que estamos estudando, o James Sire, ele fala que ela é efêmera porque ela dura ali cerca de um século, por aí. Por quê? Por causa dessa tela aqui que você está vendo, você tem o deísmo entre as duas grandes formas de pensamento opostas entre si, com a qual a gente lida até hoje, né? Como eu falei antes, o teísmo ele está predominando durante todo esse período de tempo, né? 10, 11, 12, 13 séculos em que a igreja determina a cosmovisão. A igreja determina como você faz ciência, a igreja determina como você pensa a realidade. Inclusive, se você pensar diferente, você é condenado até a morte pela igreja, né? Tudo bem, nós não estamos aqui em aula de religião e nem aula de história, mas em aula de cosmovisão, em que a gente precisa compreender como as pessoas pensam. E aqui você tem o deísmo entre essas duas perspectivas. A próxima cosmovisão que a gente vai estudar é o naturalismo. O teísmo a gente vai ver lá na frente, mas agora a gente vai estudar o deísmo. E eu queria, com essa introdução, colocar o deísmo num aspecto histórico para você se situar. Então, o que é a cosmovisão deísta? A cosmovisão deísta, ela é essa transição entre uma perspectiva teísta para uma perspectiva naturalista. Como eu disse, ela se desenvolve numa espécie de tentativa de resolver um problema. Qual era esse problema? Deixa eu voltar aqui para você me ver aqui. O problema é o predomínio de uma única forma de se pensar. O problema é exatamente esse. Já que nós temos a liberdade de pensar, por que a igreja tem que determinar a forma como a gente pensa? Então, você, por intermédio da filosofia, você tem grandes autores, você tem Locke, você tem John Milton, você tem Charles Darwin, você tem todos esses monstros, né, da história do conhecimento e da história da humanidade, em termos de produção de ciência e de perspectivas, as quais a gente vai lidar com elas até hoje, produzindo a sua ciência a partir dessa possibilidade. Você não precisa ser teísta para você conhecer. Mas também você não precisa abandonar totalmente o teísmo para você chegar numa posição totalmente naturalista, digamos assim. Vamos pensar o seguinte, que o teísmo é aquela cosmovisão
que considera a existência de Deus, a criação de Deus, a intervenção de Deus no mundo, e o naturalismo considera um mundo sem Deus, ou seja, Deus não existe, é a base de todo o pensamento ateísta do século XIX, século XX, e você vive a partir do que você vê, da natureza, a natureza é autocriada, enfim, a gente vai ver isso depois. Mas no deísmo, esses monstros, como eu falei, que eu citei, eles têm uma posição filosófica que ainda acredita, por exemplo, na criação do universo por Deus ou por uma inteligência superior. Eles não admitem totalmente que a natureza é autocriada ou incriada. E o desenvolvimento do deísmo se dá justamente nessa tentativa de se separar a teologia da filosofia, ou tentar uma certa unidade colocando cada ponto no seu lugar, tá? Então a gente tem o John Milton, por exemplo, ele imagina, né, os anjos discutindo essa questão do conhecimento. E aí ele cita, né, que alguns se isolaram, foram continuar pensando como antes, pensando em todos esses aspectos que tinham a ver com a teologia propriamente dito, né? A providência, a presciência de Deus, Deus sabe todas as coisas, a vontade, livre-arbítrio, enfim, e não conseguiram resolver o problema, segundo o John Milton. E aí se encontraram em confusões errantes e se perderam. Na verdade, o deísmo, no final do século XVII, começo do século XVIII, ele está questionando a validade de um pensamento que precisa ficar restrito e circunscrito à ideia de que Deus existe. Eles ainda permitem a existência de um Deus criador, mas consideram que isso não vai resolver todos os problemas. Daí a gente vê que eu costumo dizer o seguinte, que o deísmo é uma espécie de começo de libertação das amarras de um pensamento predominantemente cristão ou judaico-cristão, ou um pensamento teológico, né? Como se você tivesse ainda preso a alguns aspectos da teologia, por exemplo, a criação. O deísta crê numa mente superior que criou o universo, mas não acredita numa intervenção. O que está acontecendo aqui historicamente? Você está vindo aqui para esse aspecto, ó, que é o aspecto de uma mutação da ideia de autoridade científica ou de autoridade do conhecimento para uma ideia do conhecimento do homem propriamente ou autonomamente, tá? Você está tendo uma mudança de eixo. Agora, o que determina o pensamento não é mais a autoridade, e sim o próprio conhecimento, né? Essa ideia vem de uma ideia platônica de conhecimento, né? Como eu disse, a gente vai sempre repetir a ideia da cosmovisão grega, em que você se torna aquilo que você conhece, né? O platonismo dizia isso. Então, agora você pode estudar Deus. Agora você pode conhecer e de alguma forma detectar ou fazer sei lá, uma dissecação, né? Ou dissecamento, não sei, desse ser ou dessa coisa que você estuda, né? Então, antes você tinha, já que Deus é a fonte de tudo, na perspectiva da Idade Média, o maior conhecimento era o conhecimento sobre Deus. Então você não tem que estudar outras coisas. Então, por isso que
quando o deísmo desemboca no naturalismo, você vai ter mais evidências e mais valorização de estudos, como plantas, animais, natureza, rochas. Você não queria estudar essas coisas. Agora, no deísmo, você tem mais evidências de que a natureza, o conhecimento é mais importante do que uma ideia transcendente ou de transcendência. Avançando aqui um pouquinho mais, era para vir. Tá, então isso aqui a gente já viu, né? Então Deus é o Criador, e como ele cria? Então vamos lá, para a gente encerrar, vamos para a gente definir um pouco das 7 perguntas, né? No deísmo, Deus é uma espécie de relojoeiro. Ele existe, ele cria o mundo em uma uniformidade de causa e efeito, tudo prontinho, e entrega esse mundo ao seu próprio andar, né? Ao seu próprio existir. Então, você tem, já que o ser humano é que vai conhecer, outro autor aqui monstruoso dessa época, né, o Bacon, ele vai lembrar esse aspecto de que o homem agora tomou controle, ele tem o domínio sobre a razão. Há uma diferença agora, a partir do deísmo, entre a ideia de Deus e a ideia de religião. Não há mais um Deus na prática ou na vida dos seres humanos. Isso é religião. Isso era a perspectiva que tinha antes. Agora não. Deus é Deus, ele vai ser estudado, ele vai ser analisado, mas ele não está mais presente, ele deixou a sua marca, né? Diz que o Carlos Drummond de Andrade, ele dizia o seguinte, que eu li uma vez isso sobre ele, que ele nunca escreveu nada sobre si mesmo, ele não tem autobiografia, porque ele dizia, não importa o que eu sou, ou o que vocês queiram saber de mim, tudo que vocês quiserem saber de mim, vejam nas minhas obras. Então, o deísmo, ele pensa Deus um pouco nesse sentido de Carlos Drummond de Andrade, né? Ou seja, o que a gente quiser conhecer sobre Deus, a gente vai para a natureza. Então, ele é criador, isso tem uma perspectiva bastante clara, inclusive numa citação impressionante da Origem das Espécies, de Charles Darwin, em que ele fala de uma mente superior, de algo que deveria ter dado início a todo o processo evolutivo. Então, alguns entendem Darwin não como um ateísta, mas como um deísta, tá bom? Então, ele criou o universo, aí nós já estamos falando daquelas 7 perguntas de construir uma cosmovisão. Deus é a primeira causa, tem uma ideia aqui de Tomás de Aquino também, quando ele fala lá das provas da existência de Deus, o primeiro motor é aquele que tem que dar origem a um movimento, porque se o mundo é causa e efeito, tem que ter uma primeira causa, né? Então, não é muita coisa, assim, do ponto de vista de cosmovisão, você falar Deus existe, etc. Você pode estar numa perspectiva deísta, né? O cosmo, o mundo, é criado por Deus e determinado, numa unidade de causa e efeito. O que significa isso? Que tudo o que acontece na realidade e no mundo é resultado da ação humana. Então, olha bem isso aqui. Deixa eu botar ela aqui na tela para a gente escrever aqui um pouquinho. Veja, como é que você percebe a realidade? Deus existe, mas ele está fora. Vou pegar aqui o marca-texto. Veja essa linha aqui, ó. Ele está fora da relação. Essa caixa está fechada. Existe
do lado de fora e não tem nenhum tipo de ação aqui dentro. A realidade, ela existe a partir, tudo está aqui dentro, ó, aqui. Não tem nenhuma intervenção, está fechado, a caixa está fechada a qualquer tipo de intervenção de Deus. Essa é a perspectiva deísta de mundo. E aqui o universo, a realidade é toda dentro dessa caixa e sujeita ao ordenamento ou a reordenamento humano, tá? Então, os seres humanos, eles são pessoais, mas eles estão dentro da caixa. Então, de alguma forma, e aqui você já tem uma base para o pensamento materialista, né? E naturalista, porque o naturalista também tem essa caixa fechada, mas o homem, você precisa questionar se ele é livre ou se ele não é. O ser livre e ter sentido seria uma liberdade e um sentido a partir da transcendência, ou seja, acima da caixa. Mas como ele está dentro da caixa, ele tem apenas um aspecto que ele faz parte do mecanismo, né? Tudo que ele faz é ali dentro. Então, nós vamos, por exemplo, é um grande incentivo para a ciência, mas vai conhecer e apenas descobrir tudo aquilo que está ali dentro, não tem nada fora. É como essa figura aqui vai mostrar, como se ele fosse manipulado o tempo todo. O conhecimento ainda está ligado, é a quinta pergunta, né? Se é possível conhecer alguma coisa. O conhecimento ainda está ligado à ideia de Deus, então você investiga todo o tudo, a natureza, e você também pode investigar Deus lá em cima. A consequência ética disso é que a ética é restrita à realidade, ou seja, se tudo funciona dentro da caixa, tudo que funciona é certo, ou seja, de um jeito ou de outro, tudo o que vai acontecer está ali dentro, não tem como mudar muita coisa. Você vai ordenar isso, mas tudo que era para ser já aconteceu. O universo é linear, a história é linear, né? Tem esse outro autor da época, o Alexandre Pope, ele vai dizer: a gente não conhece, mas o conhecimento vai de alguma forma nos libertar. Você já ouviu isso, né? De que a educação é a razão para tudo. Ela é a solução para tudo. É nesse sentido, de que você vai conhecer. Ela existe, você não conhece ainda, né? E isso é verdade. A gente não conhece nem o corpo humano, a gente não conhece os astros, ou seja, a gente não conhece toda essa caixa. Então, ela é uma unidade de coisas não conhecidas, mas está pronta. À medida em que a gente vê o Discovery Channel, a gente fica mais humano e mais pronto para viver, porque a gente conhece os mistérios. E isso, de alguma forma, nos faz entender que é tudo maravilhoso, tudo lindo, e seja o que for, é certo. Essa a perspectiva deísta. Então, terminando, a história é linear, sempre o que acontece, a sucessão dos fatos é sempre previsto, porque à medida em que, por exemplo, à medida em que você conhece mais, e aí o Maxwell, né, o John Maxwell, dessa época, um grande cientista cristão que começou a estudar o eletromagnetismo, ele contribui para outras descobertas à frente, outras, e aí a gente chega até ter o celular na mão e a gente ter um domínio sobre uma rede de informações que fica numa nuvem, e a gente tem... Mas tudo isso está pronto, a gente só precisa conhecer, tá bom? É uma ideia deísta de mundo, tá bom? Então a gente fecha aqui, acho que eu estendi aqui um pouquinho o tempo, mas a gente precisava falar
um pouco sobre essa ideia do deísmo, tá? Localizamos ela ali entre os séculos 17 e 18. É uma perspectiva que considera Deus como criador, mas não interventor, e nós temos todos os aspectos da construção de uma cosmovisão, consequentemente desse aspecto inicial, né? É possível conhecer a Deus, a ética é relativa, porque está dentro da caixa, a história é linear, e assim por diante. Então a gente fica aqui com essa ideia de deísmo, e agora eu espero você na aula para a gente poder discutir esses aspectos, e eu vou desenvolver um pouco mais a questão do desenvolvimento histórico de cada cosmovisão. Um grande abraço, até a próxima, obrigado pelo seu tempo aqui nesse vídeo, pela sua atenção. Até lá!